Olá, meu nome é Andréia Rocha e vim, por meio deste presente trabalho, apresentar a minha socialização sobre o estágio curricular obrigatório 1, Educação Infantil. Projeto de estágio. Essa primeira etapa do projeto de estágio, eu abordei o tema da área de concentração de metodologias de ensino e dentro dessa área foi falado sobre os processos de alfabetização. Nós sabemos o quanto é importante para a criança, nessa fase da educação infantil, os processos de alfabetização serem passados da maneira mais clara possível. Porque é nessa fase que a criança ainda não tem formado ainda o que é aprender, o que é educação, e tudo é um processo muito lento e ele precisa ser claro e o professor precisa estar dedicado, no ensinamento deste processo. Segundo o SESCA 2004, ao longo do tempo, o conceito de alfabetização mudou para responder às necessidades da sociedade. Muitos métodos e processos de alfabetização foram criados, modificados e adaptados, tentando aperfeiçoar ao máximo o processo de ensino da escrita e da leitura. Dentro do projeto de estágio, dessa primeira etapa, eu falei sobre, dentro do processo de aprendizagem, eu falei sobre a alfabetização e sobre o letramento, que são dois conceitos diferentes, mas eles têm a mesma função, No fim, eles remetem à mesma função, mesmo tendo conceitos diferentes, eles trabalham juntos para alcançar o mesmo objetivo. Programa de extensão, produto virtual. O programa de extensão definido foi o de metodologias e estratégias de ensino e aprendizagem, com a área de educação à distância. O produto virtual foi desenvolvido através de uma videoaula com base no tema de alfabetização e letramento em tempos de ensino à distância, com foco na oralidade. De acordo com os estudos de Vygotsky, podemos dizer que as crianças se desenvolvem e aprendem através de brincadeiras e brinquedos, pois através deles elas conseguem representar uma situação do seu cotidiano e desenvolvem o seu raciocínio lógico que estimula sua mente. Ao se remeterem às brincadeiras propostas pelos professores, influenciam como formar e registrar algumas informações no processo mental. Cada vez mais as informações recebidas vão se tornando mais complexas para poder começar a fazer sentido para as crianças. Quando falamos sobre o lúdico, que é essa forma de aprender brincando por meio de brincadeiras, nós sabemos, temos certeza que ele também faz parte do processo de ensino e aprendizagem. E ele traz um enriquecimento gigante para a criança, porque ele trabalha a psicomotricidade dela, a imaginação, o corpo, a criação. E através do lúdico, a criança ela se desenvolve fortemente por meio dos jogos, das brincadeiras, e isso tudo atua no processo de ensino e aprendizagem também. O produto virtual foi abordado com o tema central a oralidade, que era um dos eixos abordados do programa de extensão para que fosse escolhido e desenvolvido o produto virtual. A oralidade, ela é a prática do uso da língua natural por meio da produção sonora. Ela se dá principalmente pela fala, pelos gestos, pela expressão facial, pelos movimentos corporais. E principalmente a fala, os movimentos corporais, na verdade, todos esses aspectos, eles se dão quando a gente conversa com as crianças, quando a gente conta histórias para elas, quando a gente dança, canta com elas, quando elas reproduzem as músicas, as histórias, elas também trabalham a oralidade. E para as crianças da educação infantil, esse processo é indispensável, porque é através da oralidade que a criança aprende a se expressar.
Dentro do projeto de estágio, programa de extensão e produto virtual, alguns dos autores que fundamentaram as ideias de desenvolvimento deles foram esses todos citados aqui abaixo, né? Alguns dos principais eu citei aqui como os autores que fundamentaram as minhas ideias, as referências dos meus trabalhos. Desafios encontrados. Eu acredito que a parte mais difícil foi se sentir próximo da sala, né? Com base na teoria que está aprendendo, se sentir dentro da sala de aula, sentir como é a prática com base na teoria pesquisada, na teoria abordada em todos os trabalhos desse estágio. E os pontos positivos, eu acho que entender como funciona toda a teoria, né? Como funciona a prática na teoria é essencial para quando chegar em sala de aula, para quando atuar como professor, saber como as coisas funcionam, como os processos se dão. Então, entender melhor como a teoria acontece, para depois aplicar ela na prática, foi enriquecedor. Os objetivos. Eu acredito que os meus objetivos com esse trabalho e também os objetivos do estágio foram atingidos. Por quê? Porque mesmo que de forma teórica, você consegue imaginar como as coisas são, você adquire conhecimento para aplicá-los depois. Então, o objetivo de entender como as coisas funcionam na teoria, mesmo não tendo atuação na prática, mas entender como as coisas funcionam na teoria para poder aplicá-las depois, foi um objetivo que eu tenho certeza que eu alcancei. Conclui-se então que, apesar de ter sido uma maneira diferente da tradicional de aplicar o estágio curricular obrigatório 1, educação infantil, devido a precisarmos ter obtido maneiras alternativas por causa da crise epidemiológica em que estamos passando, o estágio buscou estar o mais próximo possível com o contexto da escola e o meio educacional. Por mais que tenha sido de uma maneira diferente do que a gente já faz, do que, né, é o tradicional da pedagogia, o estágio, mesmo tendo sido de uma maneira diferente, o estágio tentou se aproximar cada vez mais do contexto escolar, para que o aluno se sentisse cada vez mais próximo, mesmo que de forma distante. Por fim, é isso. Obrigado.